sobre aquele povo, porque o livro diz isso, que ele ficou lá a contemplar para ver se Deus ia mandar fogo do céu. E como ele queria que a ira de Deus fosse derramada sobre eles, ele foge da sua missão. Então, quando Jonas foge para Tarsis, ele foge por pura ideologia, por puro patriotismo. Ele não queria ver a graça de Deus sendo derramada sobre os seus inimigos. Ele preferia ver a destruição daquele povo do que a salvação daquele povo. Então Jonas, ele se revela um homem cheio de paixões e sem nenhuma compaixão. Jonas nos mostra que não é fácil. Gente, não é fácil perdoar os nossos inimigos. Não é verdade? Jonas nos mostra que é muito difícil perdoar aqueles que nos causaram dor, aqueles que nos causaram sofrimento. A verdade é que é muito mais fácil falar de perdão do que praticar o perdão. E Jonas nos mostra isso. Mas o fato é que Jonas, ele vai até Nínive. Presta atenção nesse detalhe. Ele prega o seu pior sermão. Todo pregador tem lá os seus piores sermões. Eu tenho lá os meus. Aqueles que eu saio daqui da igreja, Cris vira para mim no carro, ela nem ouviu, ela falou assim, e aí, hoje foi ruim, né? Eu saio daqui decepcionado, porque eu sei que tem aquelas mensagens que ninguém aguenta, nem eu estou aguentando. E aí eu me lembro daquela mulher que, lá da igreja do Larry Crabb, ele disse que na igreja dele, já contei isso aqui, né? As pessoas participavam do sermão. E aí tinha uma velhinha lá no fundo que ficava falando assim, quando ele pregava mal, ajude o Jesus. Jonas vai lá e prega o pior sermão. Pode ler lá, ele é seco e direto. Ó, Deus mandou dizer isso e isso para vocês, tá? Se arrependa aí, senão vocês vão para o inferno. Tchau. Foi assim. E diz a Bíblia que Jonas, a pregação de Jonas alcança resultados espetaculares. Que coisa fantástica. Isso nos mostra que nenhum pregador no mundo tem poder para mudar ninguém. Ninguém. Não é a minha mensagem, não é a minha persuasão, não é a minha inteligência, não são os meus argumentos. É tão somente a graça de Deus que chega no coração dos seres humanos através da mensagem. Ai de mim! Ai de mim se dependesse da minha inteligência e da minha capacidade para mudar o coração das pessoas. O que a gente aprende em termos práticos sobre desobediência e graça de Deus na vida de Jonas? Primeiro, o caminho da desobediência não oferece descanso para a alma dos que andam por ele. Se você é filho de Deus, se você é filha de Deus, e está trilhando por um caminho de desobediência, você nunca vai ficar ou viver em paz. Nunca. Porque o caminho da desobediência não oferece descanso para a alma dos filhos de Deus que andam por ele. Um fato muito interessante na história de Jonas é que Jonas está sempre correndo. Jonas está sempre correndo. No capítulo 1, ele corre de Deus e da ordem de Deus de pregar em Nínive. No capítulo 2, ele está dentro do peixe
correndo na direção de Deus em arrependimento, em oração e clemência. No capítulo 3, Jonas aparece correndo para Nínive. Ele tem pressa em ir pregar em Nínive para obedecer a ordem de Deus que ele tinha desobedecido. E no capítulo 4, ele está correndo contra os propósitos de Deus para Nínive. Jonas é um profeta em agitação contínua e sem nenhum descanso. Porque no caminho da desobediência, o Filho de Deus que está trilhando por ali nunca vai encontrar descanso para sua alma. Gente, quando alguém sabe qual é o plano de Deus para a sua vida e não quer se submeter a esse plano, a única alternativa que resta é a fuga. É aquele ativismo sem sentido. É como, na linguagem de Salomão, é como correr atrás do vento. Para aquele que resolve desobedecer a Deus, não existe descanso nessa vida e nem na eternidade. É famosa aquela declaração de Agostinho, porque logo no início da sua principal obra, Confissões, ele faz essa oração, ele diz: fizeste-nos para ti, ó Deus, e a nossa alma não encontrará descanso, enquanto não repousar em ti. Nós achamos que a gente vai encontrar satisfação, que vamos encontrar satisfação no sexo, nos prazeres desta vida, no capitalismo, no consumismo, em viagens e em tantas outras coisas. E quando a gente busca satisfação nestas coisas, quando as coisas passam, quando acaba a viagem, quando acaba o sexo, quando acabam os prazeres, nós temos aquela sensação de Carlos Drummond de Andrade. E agora, José? A festa acabou, a luz apagou e o povo sumiu. Um vazio. Porque quando estamos no caminho da desobediência, a gente não encontra paz. Mas quando nós obedecemos a Deus, nós fazemos as mesmas coisas. Temos o sexo, temos os prazeres da vida, temos as viagens, e tudo ganha sentido, porque está atrelado ao Senhor. Conta-se que uma vez um guarda abordou o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, que estava deitado numa praça, e ali era proibido ficar deitado. Ele chega, e achando que ele era um mendigo, alguma coisa assim, ele chega para o filósofo e diz assim: quem é você e o que você está fazendo aqui? E o filósofo levanta, se recompõe e diz: meu senhor, é exatamente isso que eu quero saber. Quem sou eu e o que eu estou fazendo aqui? Porque a vida sem Deus é uma vida sem sentido. Essa frase revela a busca incessante desse homem atrás de sentido. Jonas nos mostra que o caminho da desobediência não oferece descanso para a alma daqueles que andam ali. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, que é leitura obrigatória para todo mundo que tem mais de 6 meses de vida cristã, tinha que ler esse livro. Tem que ler. Nesse livro, ele diz assim: Deus nos criou do mesmo modo como um homem inventa um motor. Um automóvel feito para andar com gasolina não andará bem com nenhum outro combustível.
E Deus projetou a máquina humana para andar à base dele mesmo. Ele é o combustível que o nosso espírito foi projetado para queimar, o alimento que fomos feitos para consumir. Não há nenhum outro. É por isso que não adianta pedir a Deus que nos deixe ser felizes à nossa maneira e que nos dê uma paz independente dele. Não adianta pedir isso a Deus, porque isso não existe. Não existe isso. Você quer viver do seu jeito? Vai viver, mas você não vai viver em paz. Porque para viver em paz, tem que viver do jeito de Deus, nos caminhos de Deus. E Jonas nos mostra que o caminho da desobediência é um caminho que não oferece alívio, descanso, paz àqueles que trilham por ele. O que a gente aprende com a vida e a história de Jonas? Segundo, o caminho da desobediência revela a rejeição do Senhor. O que eu quero dizer com isso? Quando Jonas discordou da bondade, da graça, da misericórdia de Deus que foi dispensada sobre os ninivitas, quando Jonas discorda disso, Jonas na verdade está discordando do caráter de Deus. Jonas não concorda com a maneira com que o Criador estava lidando ali com as suas criaturas daquele local. Jonas fica muito zangado, e aí na linguagem bíblica, a Bíblia diz que ele ficou zangado por Deus ser clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade. Gente, sempre que alguém rejeita os caminhos do Senhor, essa pessoa na verdade está rejeitando o próprio Senhor. Quando uma pessoa resolve viver em caminhos que não são os caminhos de Deus, ela está rejeitando, não são apenas os mandamentos, é o próprio Deus que ela está rejeitando. Quando Jonas diz, olha, não concordo com os planos do Senhor de salvar esse povo perverso, ele está rejeitando ao próprio Deus. E quando ele rejeita o próprio Deus, ele está estabelecendo a si mesmo como juiz. Por quê? Porque ele está dizendo o que é certo e o que é errado para Deus. E aí, uma vez que nós nos estabelecemos como juízes, dizendo o que é certo e o que é errado nas nossas vidas, e não buscando na palavra de Deus o que é certo e o que é errado nas nossas vidas, ou seja, quando nós estamos acima da vontade de Deus, porque estamos desobedecendo aquilo que Ele manda a gente fazer, quando nós chegamos a esse nível, todas as nossas justificativas são absolutas. São as únicas corretas. A gente vai ter resposta para tudo. A Bíblia diz que houve um momento no período dos juízes que o povo de Israel não quis mais ser uma teocracia. Não quis mais ter Deus governando o povo. O povo de Israel vira para Samuel e diz assim: todos os outros povos aqui têm um rei e nós não temos. Nós queremos ter um rei à semelhança dos outros povos. E Samuel fica muito triste, muito baqueado com aquela palavra do povo, e ele leva aquela questão diante de Deus e diz: Senhor, olha o que o povo está falando. O que Deus diz? Ele diz: Samuel, eles não estão rejeitando a você. Quando eles querem fazer aquilo que os outros povos fazem,
quando eles querem viver da mesma maneira que as outras pessoas, eles estão rejeitando a mim. Rejeitar os caminhos do Senhor é a mesma coisa que rejeitar Deus. Quando Paulo escreve sua carta às igrejas da Galácia, e logo no início ele tem aquele sentimento de espanto por causa da oscilação daqueles homens, daquelas mulheres, e ele diz: eu estou muito admirado que vocês tenham deixado um evangelho e estão passando para outro com uma pressa muito grande. E não sei se você já reparou isso, mas no final do verso, Paulo diz assim: na verdade, vocês estão abandonando, não é apenas o evangelho, vocês estão abandonando o próprio Cristo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem muita gente, e o século 20 e 21 alimentou e alimenta esse discurso do seguinte: olha, eu não estou na igreja, mas eu sirvo a Deus. Mentira! Isso não é verdade. Quando alguém se afasta dos caminhos do Senhor, é porque essa pessoa já se afastou primeiramente do próprio Deus. Como nós vimos semana passada, é possível, plenamente possível, a pessoa ela ter ciclos de dificuldade na sua caminhada cristã. Tem dúvidas, passa por crises. Vimos João Batista. Tem gente que tem crise, pode ficar 1 mês, 6 meses, mas volta e quer estar junto. Eu abandonei a igreja, mas eu não abandonei o Senhor. Isso não é verdade. Olha, eu estou fazendo determinadas coisas, mas eu tenho um grande temor por Deus em meu coração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nem a pessoa que fala isso acredita nisso. Ela não acredita. Ela está dando justificativas para os familiares, para a comunidade e para ela mesma. Está no auto-engano. Então, gente, a história de Jonas nos mostra que o caminho da desobediência é uma rejeição do próprio Deus. Terceiro e penúltimo lugar, o que a gente aprende com a vida e a história de Jonas? Deus não se rende aos caprichos do desobediente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A desobediência e a rebeldia humana não são fortes o suficiente para frustrar os planos, os propósitos e os desígnios do Senhor. A nossa recusa em obedecer ao Senhor não é maior que a graça de Deus em nos transformar. A linguagem bíblica diz que onde o pecado abundou, você já completou aí. Deus não deixou Jonas fugir para Tarsis. Ele estava tentando fugir? Estava indo na direção de Tarsis. Deus não deixou. Deus mandou a tempestade, Deus mandou o peixe. Vem aqui, volta aqui. Deus não deixou os ímpios ninivitas, que ele quis salvar, morrerem em seus pecados. Deus não atendeu a oração de Jonas, que pediu a morte.
Se você lembra lá, Jonas ficou tão decepcionado, tão zangado, que ele pediu para morrer. Ou seja, Deus, ele não se submeteu à agenda humana. Deus, ele cumpre os seus planos em todos os seus detalhes. Então, por mais que alguém seja rebelde, se essa pessoa realmente for do Senhor, Deus vai lá resgatar essa pessoa, vai buscar onde ela estiver, nem que seja no ventre de um peixe, lá no fundo do oceano, Deus vai trazer. Certamente que não vai ser uma experiência muito agradável essa vinda. Vocês acham que foi agradável quando o peixe vomitou Jonas? Existe aquela história lá da parábola das bodas, onde os primeiros convidados ali para o casamento do filho do rei, eles começaram a apresentar justificativas para não participarem da festa. E como que uma festa pode acontecer sem convidado? Não tem como acontecer. Qual seria a alegria do rei, a alegria do filho do rei, numa festa enorme sem convidados nenhum? Só que o rei convida e ninguém quer vir. Não posso ir, porque vou estar viajando no fim de semana. Comprei uma casa na praia e tenho que ir para lá. Não posso ir, porque vou dormir tarde à noite e não vou conseguir acordar de manhã para a festa. Não posso ir por causa disso, não vou. A festa foi alterada, a festa foi adiada. Deus não muda a sua agenda. Deus então, o rei então envia ali os seus soldados e eles saem pelas encruzilhadas dos caminhos, convidando todas aquelas pessoas que desejassem participar da festa. E uma das lições dessa parábola é que o Rei Celestial, ele não acomoda os seus planos aos caprichos humanos. A festa, ela foi realizada, independentemente dos primeiros convidados não atenderem o convite. Na história de Jonas, então, o que a gente percebe? A insistência, a persistência de Deus com o rebelde. Gente, era muito fácil para Deus chamar qualquer outro profeta. Jonas não quer ir, não? Tá bom, você vai afundar, a baleia vai te comer, o peixe vai te comer aí, e você vai desaparecer da história. E depois disso, eu vou chamar lá Isaías, porque Isaías vai. Eu vou chamar lá outro profeta, e ele vai. Deus poderia fazer isso. Jonas, não quero mais saber de você. Mas conquanto Jonas fosse desobediente, Deus foi lá e disse: eu quero que vá você. Deus não desiste do rebelde. Meus irmãos, quantas mães por aí que quando tem problemas com os seus filhos, tem determinados problemas assim de anos, a mãe nem fala mais do problema, a mãe nem tenta mais dissuadir o filho, a filha, daquele problema. Já conversou tantas vezes, já falou tantas vezes, mas o menino, o rapaz, o homem lá insiste nos problemas, insiste no pecado. Qual é a mãe, qual é o pai que deixa de amar os seus filhos porque os seus filhos são rebeldes? E um dos motivos pelos quais o pai, ao ver o seu filho, a sua filha, naquele caminho de rebeldia, um dos motivos pelos quais o pai deseja salvar o filho é porque ele sabe que no caminho da desobediência não há descanso para a alma. Ele vê o filho sofrer, ele vê a filha padecer. Assim é com Deus.
Deus não abandona os rebeldes. Essa é uma verdade extraordinária da palavra de Deus. Se Deus fosse sujeito aos caprichos, às inconstâncias humanas, nós estaríamos perdidos. Mas, porque o nosso Deus, Ele é imutável em seu caráter, Ele continua nos amando hoje. Depois de 13 anos de rebeldia, Ele continua nos amando hoje, da mesma forma como Ele nos amou há 13 anos atrás, quando Ele nos salvou. Da mesma forma como Ele nos amava há milhares de anos atrás, quando Ele nos predestinou. O amor de Deus é imutável, não muda. Você já pensou? Para pensar. Deus fez tudo o que precisava para trazer ao homem a salvação. Predestinou, mandou o Filho, salvou, chamou, justificou, santificou, e a pessoa se perde. Depois de tudo isso, a pessoa se perde. Todo o sacrifício de Cristo na cruz foi em vão. Se o Senhor desistisse dos seus, a eleição do Pai seria ineficaz, a intercessão de Cristo seria irrelevante, a santificação do Espírito seria impotente. Então não tem essa. Para a gente perder a salvação, nós teríamos que retroceder ou voltar à condição de morte espiritual. E que tipo de regeneração o Espírito Santo seria autor, se aqueles a quem Ele ressuscitou da morte espiritual são capazes de morrer de novo? Que obra foi essa que o Espírito Santo fez? Fraquíssima. Fraquíssima. Que é mais fraca que a rebeldia e a impiedade humana. Biblicamente falando, é impossível cometer suicídio espiritual. Não tem como. Uma vez salvo, por mais que você faça coisas erradas, Deus vai te resgatar, se você foi salvo. 1 Pedro 1,23 diz assim: tendo nascido, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece. Em último lugar, o que a gente aprende com a vida e a história de Jonas? Aquilo que eu venho falando até aqui, desde o início. A insistência, a persistência de Deus em amar e usar pessoas rebeldes. Ainda que Jonas tenha desistido de obedecer a Deus, Deus não desistiu de Jonas. Esse livro nos mostra como que Deus misericordiosamente insistiu nesse profeta. Tem muita gente que acha isso estranho, confuso, até sem explicação. Mas eu acho isso extraordinário. Eu acho isso fantástico. Como que Deus usa pessoas rebeldes? Por que que Deus usa pessoas rebeldes? Não sei. Mas Ele usa. Sabe por que eu sei disso? Porque Ele deixa eu pregar. Porque eu sei dos meus pecados.
Eu sei das minhas incoerências.